E aí, como é que vocês estão? Vamos lá? Vamos falar hoje sobre as nossas vedações, nossas famosas paredes aqui, superadas as viguinhas baldrames, né? Aquelas viguinhas que vão ali por baixo. Hoje nós vamos falar desse material aqui, né? Nosso famoso bloco cerâmico, o tijolo baiano. O povo fala aí, muito famoso aqui na região, na minha região, em Goiás, tem lugares que se usa materiais diferentes aí, né? No sul, muita madeira. E aqui a gente utiliza esse bloquinho aqui, tá? E esse bloquinho é um bloquinho de 8 furos. Esse bloquinho a gente escolhe ele de acordo com nossa viga baldrame aqui, nossas estruturas. Então vou mostrar aqui alguns detalhes sobre por que escolher esse bloquinho aqui. Esse bloco aqui ele tem várias dimensões, né? Então a gente vai trabalhar com ele aqui com a dimensão de 11,5, né? Aqui por 19 por 19. Então essa é a medida desse bloco. Tem de várias medidas, de 9, né? Mais grosso, de 14. No entanto, a gente escolheu esse aqui para compatibilizar com a nossa viga baldrame. Que a viga baldrame aqui, ela tem 12 centímetros. Então se você pegar 12 centímetros aqui e colocar aqui em cima esse de 11,5, vamos arredondar para 12, ele fica exatamente em cima da viga baldrame. E nós também temos que vir com o reboco aqui, né? O chapisco, reboco, emboço, que são outras camadas que vêm aqui na nossa parede. E por norma a gente precisa ter uma certa cobertura aqui desse material, né? Que vem depois do tijolo. Então a gente precisa ter pelo menos 1,5 centímetros de um lado e de outro aqui. Como a minha parede acabada estava com 15, se eu pegar esse de 11,5, de 12 para arredondar, mais 1,5, dá os 15. E fica toda a parede coberta. Então por isso que a gente utilizou esse bloco aqui e não o de 9. Quero mostrar para vocês aqui também como é que foi feito o trabalho da primeira camada de impermeabilização que a gente tem aqui na obra. A gente trabalha com duas camadas principais de impermeabilização aqui na obra. Então aqui embaixo é a nossa viga baldrame, tá? Então para evitar a umidade que venha do solo ascendente e de baixo para cima faça com que nossa parede absorva a água, a gente tem a primeira camada de impermeabilização. A gente faz essa primeira camada não na viga baldrame. Na verdade a gente também faz na viga baldrame, mas vou te explicar como. A gente coloca aqui o assentamento de alguns tijolos fazendo o nosso alicerce aqui. E eu vou te mostrar por que a gente faz dessa forma aqui. O que facilita fazer dessa forma. Então isso aqui não é nossa viga baldrame. Isso aqui é o nosso alicerce, nossa base, que vai depois subir os tijolos aqui em cima dela. Nessa primeira fiada de tijolos que a gente tem aqui, a gente assenta ela utilizando um produto, vou te mostrar o produto ali, e passa também nas bases laterais, das duas laterais, a gente passa o produto, reboca ele com o produto, em toda a extensão da casa. Você vê aqui, ó, que toda a extensão está sendo rebocada com esse produto. Então, como a gente passa na base, para assentar o tijolo, na base da baldrame, em cima da baldrame e na base do tijolo, e para assentar a próxima fiada de tijolo, a gente já está fazendo a impermeabilização dos 4 lados, tá? Então a gente utiliza esse produto aqui, ó. Tá ganhando nada para fazer a propaganda, mas a gente utiliza esse produto, tá? Para fazer essa impermeabilização nas 4 faces dessa primeira fiada de tijolo, beleza? A próxima camada de impermeabilização a gente vai vir com a tinta betuminosa nas 3 fiadas, além dessa base aqui, nas 3 primeiras fiadas de tijolo, a gente vai passar a tinta betuminosa em toda a extensão da casa. Então isso já é um cuidado bastante importante que a gente tem aqui com a nossa impermeabilização.
compensa em relação ao problema que isso pode dar depois e que ele não conserta. Eu vou falar aqui abertamente, isso aqui não se conserta depois. Pode ter algumas medidas paliativas para evitar a umidade, para consertar a umidade. Muitos são mitos, muitos são verdade, mas não conserta por inteiro, nunca mais. Então a gente tem que cuidar agora. Agora é a hora de cuidar desse tipo de impermeabilização. Beleza? Uma outra questão construtiva que a gente decidiu ter aqui foi fazer primeiro as paredes, tá? Para depois fazer os pilares. Então a gente está levantando aqui 2,5 metros aproximadamente, quase 3 metros de alvenaria de tijolos, para depois vir concretando os pilares. Então ali a gente deixa esse espaço já com os pilares montados aqui. E assim a gente garante também a economia na caixaria, que eu não preciso fechar dos 4 lados, eu só fecho de 2 lados, né? Ali também já tem um pilarzinho já fechado ali. Então a gente aproveita essas paredes aqui para poder fazer as vezes da caixaria, tá? Então a gente subiu aqui, vai concretar os pilares até certa parte. Isso é totalmente plausível, tá? A gente concreta até certa parte e depois concreta o restante aqui até chegar lá na viga de cobertura. Então isso é tranquilo da gente fazer aqui. Bom, uma outra questão que a gente tem na vedação, parte de vedação aqui, são as vergas e contravergas, tá? Então a gente precisa utilizar em todas as aberturas aqui, como janelas, por exemplo, e portas, acima das portas, embaixo, na janela é embaixo e em cima, tá? Verga e contraverga. A gente precisa utilizar esse elemento aqui com concreto armado. Então, vou até falar básico, dica do básico ao acabamento, né? Argamassa, concreto com areia e água. Cimento, só o pozinho lá. Concreto, cimento, areia, brita e água. Concreto armado, coloca ferro que vira concreto armado. Beleza? Então a gente precisa estar com esse concreto armado, a gente está fazendo com essas canaletas, tá? Então essas canaletinhas aqui de 39 centímetros de comprimento. Então aqui ela vai receber tanto o concreto quanto a armadura aqui dentro, tá? De ferro. E aqui, como o espaço não é tão grande, a gente prefere colocar essa verga e essas contravergas de pilar a pilar, tá? Isso deixa um pouco mais rígido, né? A estrutura, ela trabalha menos e tem menos chance de rachar, tá? Então a gente vai fazer em cima e embaixo. E essas rachaduras, elas se dão porque numa parede normal, né? A própria carga dos tijolos, elas se distribuem igualmente, onde não tem abertura, é uma carga de cima para baixo, axial, que a gente fala aqui. Já quando a gente tem abertura, ela começa a desviar os vetores das cargas para o vazio, para tentar compensar esse vazio aqui. Isso acaba que na prática racha em 45 graus aqui, ó. Então se você tem uma casa que está rachando 45 graus aqui, provavelmente não tem essa peça estrutural aqui, ou ela foi um pouco mal dimensionada. Quando a gente tem um vão muito grande, a gente pode passar aqui, dependendo do cálculo, só alguns centímetros. Então a gente precisa ser de pilar a pilar. A gente pode só alguns centímetros aqui passar para dentro da alvenaria, né? Isso já garante a instabilidade, tá? A gente não costuma fazer essa peça muito rígida aqui, por quê? Porque a casa precisa de trabalhar. Os materiais, os elementos que foram colocados aqui na fundação, na vedação, eles precisam de trabalhabilidade. Quando está um tempo um pouco mais frio, assim, ó, a gente os materiais tendem a se comprimir. E essa compressão, ela se movimenta. Quando está mais calor, ela se expande. E esse movimento pode fazer rachar a casa. Se tiver muito rígido, se tiver muito amarrado, certo? Muito aço aqui. Não é o nosso caso, então a gente colocou de pilar a pilar e isso não vai acontecer aqui, tá? Esse é um detalhe bastante importante
das vergas e contra-vergas. Inclusive, para quem está fazendo casa financiada aqui, pela Caixa, não passa sem isso aqui, tá? Então documente, lógico, a Caixa não vai ficar arrebentando sua parede para ver se você tem isso aqui, mas documente que você fez essa questão, inclusive a impermeabilização aqui das 3 primeiras fiadas, tá? Bastante importante aí. Agora vem cá que eu vou te mostrar por que serve essa basezinha desse alicerce aqui com tijolo. Isso aqui não é viga, não é viga baldrame, isso aqui é o tijolo. Isso aqui serve para a gente poder passar as instalações de água e de esgoto, sem quebrar a viga baldrame, sem furar a viga. É proibido furar a viga? Não, tem condições de furar 6118, norma 6118, diz as regras para furar a viga baldrame. Mas a gente não vai furar nada aqui, tá? Não foi projetado para passar nada dentro de viga baldrame. A gente vai passar ou por baixo ou dentro dessa camadinha aqui de tijolo. Então foi por isso que foi deixado, porque eu quebro, quando eu vou fazer a instalação da encanação, eu quebro só tijolo, eu não mexo, não passo para baixo na viga baldrame. Então eu chego até aqui embaixo com a instalação e viro ela, né, com o joelho para sair ou para entrar aqui e utilizo isso aqui. Você vai ver na hora que a gente começar a instalar água e esgoto aqui, o tanto que isso aqui facilita. E quando eu tiro para poder fazer a instalação de água e de esgoto, a gente passa uma nova massinha com o produto novamente, tá? Para garantir a impermeabilização completa disso aqui. E ao contrário do que muita gente pensa aqui, esse tipo de bloco cerâmico aqui, ele não tem função estrutural nenhuma. Então, às vezes, quem é um pouco mais leigo, acha que isso aqui está segurando o telhado, ou que está segurando alguma estrutura que você venha a ter aí na sua edificação. Isso aqui, nessa obra, tem função apenas de vedação, ou seja, de ser parede, de tampar, de vedar a casa. Nada mais do que isso. Então a gente tem aí os blocos estruturais que tem sua função de estrutura da casa mesmo, né? Então eles substituem ali as vigas, os pilares. Aqui não, aqui a gente tem pilares e vigas de concreto armado, mais a vedação dos tijolos aqui de tijolos cerâmicos, que a gente não tem função estrutural nenhuma. Então talvez eu precise tirar uma parede aqui no futuro, uma dessas paredes aqui no futuro. Posso tirar essa parede? Posso tirar essa parede, porque isso não tem função estrutural. O que eu não posso tirar é pilar, viga, essas coisas eu não posso. Mas a parede aqui eu posso e não vai cair, porque não está segurando nada, tá? Isso aqui, ela, lógico, a gente aguenta suportar um material resistente, mas não tem essa função. Então esse foi o nosso vídeo sobre a vedação da nossa construção. E fica ligado aí que no próximo a gente vai falar sobre os pilares aqui, beleza? Então vou deixando um abraço para vocês. Solicito aí a ajuda de vocês para compartilhar, para curtir, porque essa informação vai para mais pessoas aqui no YouTube e a gente garante obras de mais qualidade nesse país. Valeu!